no capítulo 4 do Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas registrando 2 homens de Deus sendo punidos por conta de um feito que eles fizeram, ou seja, um benefício que foi feito na vida de um homem que já foi aqui dito pelo nosso pastor Alexandre Costa, um homem que sentava à porta de um templo chamado Formosa, e que era paralítico. Ele não podia andar, e ali colocavam ele à tarde do dia da adoração, a hora da oração nona, ele estava ali. Mas antes de entrar nesse texto que nós lemos, nós queremos mostrar aos irmãos, dentro da palavra de Deus, que o Atos dos Apóstolos, que foi registrado pelo Dr. Lucas, mostra muitas coisas acontecendo, muitas coisas sendo decorrentes pós a morte do Senhor Jesus Cristo e pós a sua ressurreição. No capítulo 1, Dr. Lucas ele vai começar a registrar que Jesus ele apareceu aos seus discípulos, e no capítulo 1 ele vai dizer que Jesus ele vem com uma frase para os discípulos para permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque havia uma promessa para a vida dos discípulos, um batismo que iria ocorrer, eles foram batizados pelas águas, mas eles seriam batizados com línguas, com fogo, com poder, e que eles permanecessem em Jerusalém. No capítulo 1 vai nos mostrar Jesus Cristo instruindo os discípulos e dizendo para eles permanecer em Jerusalém. Ele vai falar: ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Mas primeiro precisavam ser revestidos de poder. E ele vai mostrar que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém. No capítulo de número 2, os irmãos conhecem bem, muito bem, que esse mistério aconteceu. Os discípulos estavam reunidos, Pedro, o cabeça, com muitos discípulos em um determinado lugar, e a Bíblia diz que aquele cenáculo que eles estavam, de repente veio um vento veemente, como um som muito impetuoso, e encheu toda a casa. Eles estavam tipo assim, como nós estamos aqui, reunidos. Eles não sabiam que naquele exato momento, aquela promessa que o Senhor Jesus Cristo disse que iria acontecer na vida deles, estava prestes a acontecer. Mas no capítulo 2 vai mostrar, literalmente, que eles foram batizados, e todos falaram em língua semelhante à língua de fogo. Não fala que foi língua de fogo, fala que o versículo diz que foi como se fosse língua de fogo. E eles começaram a falar em mistério, ou seja, em mistério falaram novas línguas, ou línguas conhecidas, línguas de outras etnias, e eles foram conceituados como eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho. E como já foi dito aqui também, antecedendo pelo pastor Alexandre, Pedro era mais ousado, ele tinha mais ousadia, e ele vai tomar a palavra e vai dizer que o que estava acontecendo ali simplesmente era uma promessa de Deus que estava se cumprindo em suas vidas. Já no capítulo 3 vai nos mostrar que agora os discípulos, cheios do poder, porque para fazer sinais miraculosos, como foi feito na vida desse homem que tinha mais de 40 anos. Ora, entendemos o seguinte: se esse homem tinha mais de 40 anos, a Bíblia vai dizer que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele estava largado ali há muito tempo, num estado de penúria. Isso nós podemos fazer, abrir um parênteses, e trazer uma comparação também com nossas vidas. Foi dito aqui o presbítero José Emílio dizendo: quantos tempos no mundo, Quantos tempos de sofrência, quantos tempos caminhando contra a vontade de Deus. Não paralítico fisicamente, mas paralítico espiritualmente, porque é assim que se encontra
a natureza do homem sem Deus. Ele se encontra manco espiritualmente, ele se encontra paralítico espiritualmente. Isso não é uma palavra, irmãos, para ofender aquele que ainda não tem um encontro real com Deus, mas é uma grande verdade, porque na sua vida espiritual fica faltando alguma coisa, fica-se uma lacuna, e uma lacuna que somente pode ser preenchida por Deus. Ninguém mais vai preencher. E esse homem agora, ele só pode consertar essa paralisia quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Observamos no capítulo 4 que nós lemos, os magistrados, a Bíblia fala que os magistrados, o capitão do templo e os saduceus, eles vieram ter com Pedro e João. Pedro e João, nesse momento, eles estavam ensinando. O texto, o versículo 1 fala literalmente, você pode conferir, que eles estavam ensinando o povo. O povo estava com sede de ouvir, porque tinha acontecido algo miraculoso, um grande milagre, um milagre que foi realizado de uma forma sobrenatural, pelo poder de Deus. Observa que quando eles são pegos e levados ao presídio, a prisão, já era a noitezinha. Então entendemos, se Pedro e João fizeram esse milagre às 3 horas da tarde, mais ou menos, às 4 horas da tarde, e quando eles fazem esse milagre, foi notório, todos os homens que estavam presentes naquela sinagoga, naquele templo, viram, presenciaram. Por quê? O texto vai dizer que esse homem, após ele ficar com a sua vida restaurada, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo, saltitando e glorificando o nome do Senhor. E aquilo causou um espanto, porque outrora aquelas pessoas que passavam por aquele homem, e muitas das vezes pela sua bondade, jogavam uma moedinha, davam uma oferta para aquele homem, que ele era um pedinte, e ele ficava ali em busca de um sustento, porque o que vai fazer um homem coxo, um homem aleijado desde o ventre da mãe, para manter o sustento? Talvez abandonado pelo seio da sociedade, talvez não, com certeza, abandonado pelo seio da sociedade, abandonado pela sua família, porque é lógico, evidente, que aquele homem tinha um pai, uma mãe, tinha irmãos, tinha uma família, mas a Bíblia não diz que eram seus familiares que levavam ele à porta daquele templo, não. Provavelmente eram algumas pessoas piedosas que levavam ele até aquele lugar para ele recolher ali um alimento, um dinheiro para comprar um alimento para si. Porém, irmão, mas nesse dia, nessa hora, foi diferente. Houve um sobrenatural de Deus, porque Pedro e João, eles estavam cheios, eles estavam repletos do Espírito Santo. E uma das características do Espírito Santo repousar na minha vida, repousar na tua vida, repousar na vida daquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não é diferente. É para prestar um socorro às pessoas que estão padecendo. É como foi dito aqui antecipando, é para evangelizarmos, é para que essas pessoas que se encontram lá fora possam contemplar em nós o brilho desse Santo Espírito. No momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento de luta, quem é que eles vão procurar? Por qual porta que eles vão entrar? Aonde é que eles vão achar uma palavra de conforto? Aonde é que eles vão achar uma palavra de levante? Uma palavra que vai direcionar a Deus, uma palavra que muitas das vezes vai trazer um conforto para o coração, uma palavra que vai muitas das vezes levantar o ânimo, levantar o ego, que muitas das vezes se encontra destruído, porque a pessoa que está lá fora
ela está dentro dessa situação, irmão.